Saudações, guerreiros e guerreiras, militares da ativa, da reserva, familiares. Hoje, mais um capítulo da série O Reservista da Vez. E estou aqui com um convidado de honra, Coronel Paulo Davi, um grande parceiro, companheiro aqui do perfil. Eu acredito que, inclusive, é um dos primeiros seguidores aqui do perfil, né? O Coronel Paulo Davi, que está sempre presente, apoiando, incentivando, e é uma das razões pela qual eu estou sempre aqui lutando pelos reservistas, pelos familiares, para a gente conseguir as melhores oportunidades no mercado de trabalho. Eu iria até ler o currículo do coronel, mas eu prefiro que ele mesmo faça aí uma síntese, né, coronel, porque o currículo é grande, né, e eu acho que o senhor é a melhor pessoa aí para resumir esse currículo aí tão valioso, tão vasto, né, com diversas experiências, inclusive no exterior, né, e vários cursos interessantes aí dentro do Exército, ao longo aí de 29 anos de serviço, e que agora passou para a reserva recentemente e está também aí, né, atrás de uma oportunidade, é uma empresa que valoriza o reservista e com certeza logo logo a vez do coronel aí vai chegar e a gente vai aí estar junto, né, para aplaudir essa conquista. Coronel, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Galdino? É um prazer aí, mais uma vez, conversar com você e essa oportunidade que você está dando, né? Agradecer por essa oportunidade que você está dando. Legal, muito obrigado, viu, pelo esse apoio, né, desde sempre, desde o início. E conta pra gente, Coronel, resumidamente, aí como que foi a entrada na vida militar, né, desde lá do começo, o senhor adolescente ainda, né, até a É, carreira em si, os percalços, por onde passou, os cursos que fez. Conta pra gente essa parte. tá bom. Eu vou tentar fazer uma síntese aqui, uma Aham, resumida. Eu sou nascido em São Paulo, mas fui criado em Osasco, no bairro de Presidente Altino. aham, O meu pai era policial militar, era sargento da polícia, né? E um dia ele fazia bico de encanador. Aí um ó, dia eu estudava em colégio estadual e um dia meu pai fazendo bico trabalhou na casa de um capitão do exército e ele falou sobre a SpaceX, né? E eu só conhecia a polícia militar, meu pai era policial. E aí ele falou do cursinho chamado General Teles Pires, que ficava ali no centro de São Paulo. E aí eu me interessei, eu fui numa exposição da SpaceX no Ibirapuera, na Semana do Exército, tal, achei legal, e acabei indo fazer o General Teles Pires em 1990. Fiz um ano lá, só que eu não tinha muita base, porque como eu estudava no colégio estadual, eu acabei que não tinha muita base para já estudar ali afinco, ali já voltado para a SpaceX. E acabou que naquele ano eu não passei. Em 91 eu fiz outro cursinho universitário lá em Osasco e prestei SpaceX também, né? E acabei passando. De 350 vagas, eram 700 vagas na época, em 91, entrando em 92. 350 vagas para civis e 350 para vindo de colégio militar. E eu acabei entrando em 343 de 350, com a média caramba. 7,5, mais ou menos assim. Eram 4 dias de prova, né? Matemática um dia, português, história e geografia outro dia e química e física outro dia. Mas graças a Deus entrei. Em 92 entrei na SpaceX e me formei em 96 na MAN, na Arma de Infantaria, né? Vamos dar uma acelerada aí, senão Aham, o tempo aham, urge, né? aham, E aí eu fui aspirante, eu fui para Itaituba, numa cidade considerada, né, de selva, né, tempo de guarnição especial, né, a guarnição especial da Amazônia, ela fica no Pará, Itaituba. E lá eu fui fazer o curso de guerra na selva em 97. Graças a Deus, nós entramos em 99, se formaram em 70, eu fui o 13º colocado no curso de guerra na selva, como aspirante. Voltei para Itaituba, fiquei lá mais um ano, né, 97, 98, e depois eu pedi transferência para Osasco, né, porque eu queria servir na minha cidade, né, como eu falei, né, eu fui criado lá. E servi na época no 39 BIL, 39 Batalhão de Infantaria Leve, por 3 anos, que hoje é o 4º BIMEC, né, já mudou de nome em vários nomes. Foi 39, depois virou quarto Bill, né? Que o quarto Bill foi extinto. E hoje é o quarto BIMEC, fica em Quitaúna, em Osasco. Fiquei 3 anos lá, né? 99, 2000, 2001. E 2002, 2003, eu consegui uma transferência para a PE de Osasco, lá no segundo BPE. No segundo BPE, eu queria servir na PE, que era um sonho meu, porque eu sempre quis ser batedor, né? Era um sonho desde criança, né? Assistindo aqueles chips, né? Eu adorava a parte das motos, né? E graças a Deus eu consegui servir lá e fiz o batedor, fui o primeiro colocado também. E né, em 2003, eu como capitão já,
a gente fala capitão EV, né, que é sem exaó. O comandante me deu uma missão de fazer a oração do policial do Exército. E eu tenho muito orgulho, hoje completa 20 anos, né, dessa oração que eu criei. Eu sou o autor da Legal. oração do policial do Exército, ela é puxada em todas as PEs do Brasil, Olha né? só, E legal. muito pouca gente que sabe disso. Mas hoje eu participo da Sociedade dos Amigos da PE, que é a SOAP, e Aham. eu fui homenageado pelo comandante do 2º BPE, né, por ter feito a oração, e eu tenho muito orgulho disso aí. Depois de 2004, fui para a Exaó, no Rio de Janeiro, fiquei um ano lá, e fui terminando a Exaó e fui classificado em Garanhuns, né? Então, eu fiquei Ah, 2005, 6 e 7 em Garanhuns, sendo que em 2006 eu fui classificado, eu fui voluntário e consegui ir para a missão de paz no Haiti, como capitão. Fiquei 6 meses lá no 5º contingente, onde a gente passou uma situação bastante difícil lá, que a gente tinha muita em confronto, né, com uhum. o pessoal lá, os bandidos, né, que o Haiti tem muito problema, acho que até hoje tem, né, não existe mais a missão de paz lá, mas é um país que tem muitos problemas, né, Sim. internos, na parte política e também de segurança. E depois, 2008, eu fiquei 5, 6 e 7 em Garanhuns, 8, 9 e 10 eu fui para Belém, né? Servi em Belém no 2º bis, voltei para a Amazônia. E Ah, depois eu fui classificado em 2011, 2012 no CPUR de São Paulo, né? Por convite do comandante. E fui instrutor-chefe do curso de infantaria do ano de 2013, 2012, né? E 2011 eu fui relações públicas do CPUR por um ano. 2013 eu tive uma rápida passagem no 8º Batalhão de Polícia, lá no Ibirapuera, e depois eu fui transferido para a Comissão Regional de Obras, por onde fiquei 5 anos, aqui na 2ª região, no bairro do Cambuci. Lá eu fiquei com um ano como S1 e 4 anos como subchefe, né, nomeado. E para mim também eu aprendi muito, mesmo sendo de infantaria, trabalhando com os engenheiros militares, foi um grande enriquecimento. E paralelamente, quando estava servindo lá, eu consegui estudar direito, né? Eu me formei em 2018 na Uninove e fiz licenciatura em matemática R2 também, junto ali. E em 2019, 20 e 21 eu servi no Comando Militar do Sudeste, sendo uhum. que em março de 2021 eu pedi reserva, né? E antes disso eu ainda passei uns 4 meses e meio lá na Operação Acolhida, na Boa Vista, fronteira com a Venezuela, onde nós vimos a situação dos nossos companheiros, nossos amigos venezuelanos lá, que Caramba. até hoje persiste lá, né? Pessoal refugiados, né? E estou na reserva há 2 anos e meio praticamente, né? Desde março de 2021. E Uhum. ano passado eu prestei a OAB, né? Então a parte militar foi essa, Galdino, né? Aham, Eu sim. acho que tem vários cursos, eu fiz Caatinga, fiz o curso de aeromóvel, choque, cães de guerra, montanha, guerra na selva, batedor. Eu gosto de ralar, assim, gosto de dar a parte operacional. E Legal. também gosto do estudo, né? Eu tento fazer o equilíbrio ali. Ah, importante. E essa questão da reserva, Coronel, como é que foi para o senhor, assim, já próximo, né, os anos chegando, ali nos últimos 3 anos, 2 anos, como é que foi? A cabeça do senhor, Então, como é que estava? foi Porque assim, o temporário, ele sai, né, ele precisa agarrar o que aparecer, né, o coronel, né, que já vai se aposentar ainda novo, né, o senhor tinha qual idade ali quando o senhor se eu aposentou quando em me 2000? aposentei eu tinha 47 anos, hoje eu tô Então, com 49 anos, né? super novo. Como é que o senhor E estava, assim, a cabeça, pensando o quê? Como é que eu, estava essa questão? é difícil, não vou falar que é fácil não, porque Uhum. é muito tempo, né? Eu fiquei mais 29 anos e um mês, né? É. Então, eu até. Por que que eu não completei 30 anos? Só para dar uma explicação, que normalmente o militar fica 30 anos, porque eu já tinha trabalhado um ano antes de entrar no Exército como auxiliar de escritório, e tinha 6 meses de guarnição especial, né? Foi em Itaituba. Então, eu Uhum. consegui juntar todo esse tempo e completou que eu poderia me aposentar já antes dos 30 anos, né? Que são o tempo normal a gente não fala aposentadoria, fala reserva, né? Eu Aham, sou da sim. reserva remunerada. Não é fácil. Se alguém falar, passou 30 anos no exército, e virar chavinha, acabou, não é bem assim, entendeu? É muito É. complicado, né? Aquela rotina do dia a dia, TFM. É lógico que o TFM eu não parei, graças a Deus, porque não pode parar, né? Eu Aham, recomendo uma recomendação para todos os reservistas e veteranos que estão assistindo, né? O militar, ele deixa de ser, tá ali cumprindo expediente, mas a saúde está em primeiro lugar. Primeiro, sim. saúde da cabeça e do corpo, né? Isso aí, sem isso aí, você não faz nada. Você pode ser rico, milionário,
mas se você não tem saúde, você não vai desfrutar uma vida boa, né, com qualidade, né? E aí o que acontece? Realmente foi um choque, foi um baque, porque eu falei assim, eu não me preparei totalmente para sair, para ir para a reserva. Então, eu já tinha o curso de direito, comecei a prestar para a OAB e não passava para a OAB. Então, o que Aham. que eu fiz? Falei, não vou ficar parado. E aí eu fiz o curso de corretor de imóveis, né? E comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Trabalhei na Lopes, trabalhei na Calas e hoje eu estou como corretor da Elbor, né? Eu vendo Uhum. apartamentos prontos para morar e na planta. Mas, ao mesmo tempo, como eu passei na UAB ano passado, hoje eu também estou como advogado, mas estou me especializando ainda, porque também é Uhum. difícil, né? Que eu não tenho a experiência, né? Que tantos escritórios exigem. É, Então, é. basicamente, eu falo para todos aqui, não é fácil ir para a reserva depois de tanto tempo, não é só virar a chavinha e acabou. Você tem ali uns baques ali, fica ali, poxa, os amigos, né, que ficam mais distantes, as missões ali, né? Então, realmente, não é fácil, mas a gente precisa ter o pé no chão e saber que a vida continua, não pode É. abaixar a cabeça. Não, eu acho que a parte psicológica, né, para quem é de carreira, o impacto é muito forte, né? Se não tiver É uma muito forte. preparação aí já gradual, né, aos poucos, a pessoa já ir entendendo que aquilo vai acabar, né, e É passar bem para o mundo difícil. civil sem nenhuma transição, né? Isso eu acho que é bem impactante, né? E quando o senhor chegou aqui no meio civil, teve alguma impressão assim, pô, como falta liderança, como falta isso, pô, na vida militar era assim. Ontem eu falei com o tenente que ele ficou impressionado, uma tenente, foi uma tenente, o pessoal ficava impressionado que ela dava feedback, dava o pronto, né? E aí falava, pô, eu nem pedi, e era O normal, né? soldado. É. Era normal, não, tô te avisando que eu cumpri o que eu fiz, né, aquela missão, mas a pessoa não entendia por que que ela estava avisando, né? Então, tem muitas coisas aqui fora que as pessoas não entendem, né? O senhor Não percebeu isso entende, também? não entende. É, essa O parte retorno, da... né, o feedback, né? A gente no exército é fundamental. É a missão Aham, dada, a missão cumprida. Então, a missão é, só é realmente cumprida quando você dá o retorno da missão, né? aham, Se é, você cumpriu a missão ou não, né? Como é que você vai, quem te pagou a missão vai saber se está pronto ou não, né? Você precisa dar então, o retorno, né? é. Fechar o ciclo, né? Fechar o ciclo. E nessas atividades que o senhor já desempenhou, o senhor percebeu assim, pô, a liderança que eu tive no Exército, caramba, é essencial aqui, o senso de coletividade, né, resiliência, foram habilidades que o senhor desenvolveu na vida militar que são aplicáveis também para a vida civil? O senhor tem essa visão também? Sim, eu tenho essa visão. Como eu falei, quando estou trabalhando como corretor, né? Aham, Eu apliquei bastante essa perseverança, resiliência, né? E principalmente a organização, cumprimento de horário, né? A organização é fundamental. Então, você precisa, essa parte da liderança. O que que é a liderança? Você tem que ser o seu líder, você precisa se organizar, você precisa fazer um planejamento e uhum, cumprir aquela meta ali que você quer, né? sim, A parte de corretor, no exército você não visa lucro, né? E já na vida claro. civil, você como corretor de imóveis ou a profissão que visa lucro, você tem que cumprir metas, né? Tanto para você, né, que vai te ajudar financeiramente, quanto a sua empresa. Então, Aham, basicamente, essa visão, nós militares, né, não tem aquela expectativa, aquela objetividade contra a visão do valor, né, financeiro, do lucro. E a gente, é, quando vai para o meio civil, isso aí é bem chocante. E outra coisa também que eu vi no meio civil, que é a falta de assim, a camaradagem, né? Não tem isso, principalmente no meio de corretor, não falando mal da minha profissão, que eu sim, admiro muito, mas é um meio cruel, é cobra comendo cobra, entendeu? E a gente é. precisa sempre estar ali ligado, sempre, 100% ligado, porque senão o trem passa por cima, Quando entendeu? envolve dinheiro, o cenário é outro, né? Na vida É militar, ninguém cruel, está é cruel. concorrendo com ninguém, ninguém quer derrubar ninguém, né? Para tirar o É, cargo, né? Como no meio civil, né? E a gente no meio civil vê muito isso aqui, né? Cada um por si, né? Cada um vendo a sua carreira, né? Em alguns casos a gente até vê uma camaradagem, mas nem se compara com o que a gente tem, né? Na vida não tem militar. nem, não tem comparação mesmo, com Na vida certeza. militar. Então, eu acho que também tem um outro ponto, Coronel, que é interessante de abordar. Eu acho que o militar, ali, até por essa falta de preparação, às vezes ele até sai com a autoestima um pouco baixa, né? Sentindo que não é capaz. Eu já vi muito esse caso aqui, né? Principalmente aqui em São Paulo, onde o mercado é mais dinâmico, né? Então, ele sai com esse sentimento de que ele não está pronto para ir para o mercado, né? Ele não é capaz de concorrer, porque, principalmente para quem é temporário, né? A gente está nessa idade-chave,
que é dos 18 aos 25, ou dos 25 aos 30, para quem é oficial técnico temporário, sai às vezes até com 40 anos, então são 8 anos que você fica fora do mercado, né? E a É pessoa verdade. acaba chegando no mercado assim insegura, né? Porque a carreira dela não andou, né? Nesse tempo no meio civil. Mas, por outro lado, ela Entendi. adquiriu competências que são riquíssimas aqui fora, né? E que, infelizmente, as empresas às vezes não conhecem, né? Como eu falo muito, né? Os recrutadores não têm esse senso, né? E também, como hoje em dia está mais comum ter faculdade, pós-graduação, né? Essas habilidades comportamentais que os militares, né, têm de monte são cada vez mais úteis, né? São cada vez mais, né, valorizadas aqui fora, né? Os recrutadores já estão percebendo isso e algumas empresas também. O senhor acredita nisso também, né? Porque Eu diploma, acredito. não tem diploma de liderança, né? Não tem diploma de Não tem, isso aí resiliência. tem que ser o dia a dia e você vai criando a liderança conforme você vai viver na situação, né, das missões que você cumpre dentro do exército, né? Aham, E uma coisa também que é inata do militar, né, que é a iniciativa também, né? Junto com a liderança ali, você tem que, às vezes você vê que falta iniciativa no meio civil ali, do cara correr atrás. Então, por exemplo, o que você estava falando agora, é a falta de preparação. Então, por exemplo, eu uhum, tenho hoje 49 anos. Eu estou estudando, estou fazendo duas pós-graduações, uma de Direito Imobiliário Condominial, outra de Processo aham, Penal e Processo Penal. Estou fazendo cursos paralelos de síndico, me formei síndico profissional. Então, a gente tem que correr atrás, né? aham, Entrei no concurso para ser professor de matemática, eu tenho licenciatura do Estado, já, né? Então, a gente não pode deixar as coisas acontecer, a gente tem que ter iniciativa. Mas, claro, junto com a iniciativa, você tem que estar preparado. Como você se prepara? Estudando. Então, aham, não é só o diploma em si, né? O robozinho ali, né? é, Você tem que estar estudando dia a dia ali, né? Principalmente na área jurídica, né? Você é advogado também, você sabe como é. Quer dizer, você tem essa formação também, então, poxa, se você não se especializar, não estiver por dentro ali, correr atrás, né? Correr atrás que eu falo é estudar, tentar, aham, né? Na cadeira ali, abrir o papiro e dar aquela lida e ler o que você se inteirar do que você quer, né? Aí tem que ter um foco, objetividade, né? aham, Então, hoje eu estou tentando me especializar na área jurídica, mas é lógico, né? A gente não pode fechar os olhos para os lados, né? Às vezes claro, aparecem claro, as oportunidades na nossa vida que a gente vê e fala assim, poxa, mas por que não isso, né? Mas para é. você mudar de foco, você precisa estar preparado também, tanto psicologicamente como na parte cultural também e, né, de conhecimento, que é fundamental. Eu acho que o mundo está mudando muito rápido, né, Coronel? A gente tem visto aí a questão da inteligência artificial, tá tudo muito rápido, muito dinâmico, e eu acho que o militar tem um perfil de adaptabilidade, né? Ele se adapta ao meio, ele se vira, faz uma função aqui, daqui a pouco faz uma outra função diferente ali, e eu acho que o mercado está muito assim, né? Muito plural, né? Então, esse É profissional plural. tem tudo para ser muito útil para as empresas, né? Os recrutadores só têm a ganhar, né, com esse tipo de perfil, né? E a gente está nesse movimento aí grande para, né, convencer os recrutadores, né? E principalmente nesse nível coronel também, né? A gente sabe que muitos acabam indo para a reserva, né? E encerram ali a sua vida profissional, mas outros também muito novos, assim, né? Como o senhor, foi para a reserva com 47 anos, tem uma bagagem enorme, né? De cursos, né? De experiências, né? E a parte humana também, né? Da empatia, da sensibilidade, de ter trabalhado com gente, né? Porque eu costumo dizer que na vida militar não tem muito home office, não, né? Agora na pandemia até teve, que eu Nem, soube um pouco, né? Na nem, pandemia nem na pandemia, quando não teve a teve, não? pandemia, tinha home office. Eu achei que até que tinha tido de algum jeito, mas se você está falando, eu Não, acredito. teve mesmo, era meio expediente, mas tinha que ir, Aí uma tinha hora tinha que que ir. porque o profissional hoje ele está muito, né, recluso também dentro da sua casa, atrás da tela, né? E o militar tem muito isso da vivência humana, né? Que eu acho que facilita muito também, né? E eu costumo dizer que quando um profissional, né, desse gabarito, com vários cursos, várias formações, ele acaba não conseguindo uma oportunidade, é um recurso, né, do contribuinte, né, que até custou, né, essas formações aí do militar, né, toda essa vida toda, né, que acaba se perdendo, né? Essa pessoa querendo trabalhar e não conseguindo, não achando uma oportunidade, né? Eu costumo dizer que é até um desperdício, né? A gente fica até chateado, né? Porque é muita gente boa querendo, né? Em todos os níveis dos militares, eu já vi de tudo, desde o soldado até o general. E eu acho que esse pessoal tem que ser aproveitado cada vez mais. E o senhor tem alguma dica para o pessoal que está saindo agora, Coronel? Assim, né? O senhor que já Ah, saiu, eu vi que se preparou, né? No finalzinho ali, fez a faculdade, mas algo que o senhor queria ter tido
e não fez, né? Não teve algum bizu aí que gostaria de ter ouvido, ter tido uma preparação Eu melhor? acho assim, como é que eu falo? Tá faltando mostrar que um militar, não, independente de ser coronel, ser soldado, né, o tenente temporário, ele tem características que são inatas do militar, né? Aham, Que não tem como você passar um certo tempo no exército e você falar assim, não, eu não me identifico com as características militares. Não tem como. Você faz parte já do seu métier, do seu trabalho, do seu dia a dia. Então, se você não trabalha conforme as características são necessárias, você acaba sofrendo. Então, o militar ele tem essas características. E essas características, como liderança, iniciativa, camaradagem, espírito de corpo, né, os atributos da área afetiva, que a gente sabe bem da parte militar, organização, cumprimento de horário, isso aí no meio civil, né, é fundamental. Entendeu? Mas uhum, por quê? Porque precisa disso. Na verdade, teria que ser natural isso daí, do é, cidadão. Só aham, que nem todos têm esse berço, né? Essas características. Então, o que eu vejo, assim, que eu podia dar de bizu, né? Que a gente fala no meio militar, aham, é tentar encaixar. Mas para ter esse encaixe, como você falou, essa oportunidade, precisa ter a vitrine. E essa vitrine, eu até fazendo, assim, uma gratidão por você, por essa iniciativa que você está fazendo, né? Com a reserva aí, e porque precisa disso daí, uma forma de expor as características, os atributos desses militares que estão indo para a reserva, ah, junto, não só essas características, mas junto com o estudo, com a preparação, né, com conhecimento. Então, essa somatória, né, de forças, de características, mais de conhecimento, mais preparação, o que falta, o que eu posso dizer para você, é o que está acontecendo comigo hoje. É falta de aham, oportunidade. Então, muita entendi. gente fica com o pé atrás, por quê? Porque eu posso falar por mim. Eu não tenho Uhum, experiência. Por exemplo, eu sou um advogado, nós estamos há 6 meses, eu sou advogado e não peguei nenhuma causa. Por quê? Porque eu sinto ainda que não estou preparado. Porém, sim, sim. eu estou estudando, mas eu não tenho a oportunidade. Então, É, é isso que está faltando. E além disso tudo, por exemplo, eu com o meu diploma da MAN, eu ainda consegui o diploma de administrador de empresas. E hoje eu também aham, faço parte do Conselho Regional de Administração, né? Eu sou conselheiro. Então, por isso que eu falo, a vontade não falta, né? aham, A vontade, né? A querência, né? Que o militar, não deixa de ser militar, no meio civil precisa ter. Mas precisa estar ali com a base também do conhecimento. Então, juntando isso é, tudo e com essa vitrine que você está hoje oferecendo para nós, e fazer com que o recrutador, né, das empresas, dos escritórios, das diversas, né, firmas, entenda que o militar ele é diferente e ele tem uhum. só falta para ele a oportunidade. É isso que eu posso dizer para você. Eu agradeço aí pelas palavras, Brunel. Eu acho que algo que eu sempre falo também, né, que o ideal é sempre ir se descolando um pouco da vida militar, né? Não sei se o senhor concorda, né? No final da carreira, né, participar de eventos, workshops, reuniões, assembleia de condomínio, né, associações, entidades, feiras, né, para a pessoa É, começar já a mudar o mindset dela, né, e ver o que existe aqui fora, começar a se preparar, se for de direito, por exemplo, fazer um estágio, né, no final do expediente, fica 2 horinhas em algum escritório, ou se for administrador, etc., né? Mas já ir tentando pegar aí a vivência do mundo civil, né? Porque o dia a dia do mundo civil a gente não aprende do dia para a noite, né? A gente fala isso na parte jurídica, principalmente, né? é Ter o verdade. traquejo, né? Aquela malícia do dia a dia é diferente, então a gente chega ali muito cru ainda, né? Então, o ideal é o militar já se programar, né? Desde o começo, né? Ele pode fazer principalmente no temporário, já começar a frequentar lugares, outros círculos, né? Não viver isso, né, tão intensamente, né, o militarismo, porque a hora que ele sair ele vai sentir esse baque, né? E um ponto importante que eu queria falar com o senhor também é a questão da humildade, né, coronel? Porque eu já ouvi também alguns casos, pô, sair tenente, sair sargento do exército, né, sair cabo, né, sair coronel. A pessoa às vezes ela tem uma visão, né, dela que não é a visão que o mercado vai ter dela, né? Às vezes a gente sai com a É. moral muito alta, né? E às vezes é necessário um pouco de humildade, né, de saber onde está pisando. O que o senhor pode falar sobre isso também, né? Porque interessante, São né? duas coisas assim que é Ah, interessante que você falou. A ah, verdade é que o militar ele vive num mundo, uma bolha. Essa é a ah, verdade. Isso ah, não é ruim, porque nós somos assim, a gente acaba se fechando, a gente vive ali o dia a dia, a formatura, o expediente,
e aí Aham, mora em vila militar, as amizades são militares, né? Tem as esposas ali, e acaba que o militar ele se fecha muito. Isso aham, é verdade. Isso não é ruim, é uma característica militar também. É reservado, nós temos que ser reservados. Não uhum, podemos, né, temos todos ali os direitos e deveres, né? Então o militar ele tem que ser reservado. Então ele acaba se fechando ali no uhum. mundo militar, né? E isso que Sim. você falou é interessante, porque o que acontece muito é isso. E acaba o tempo, e de repente, e aí agora, o que eu faço? Fica perdido. Acontece muito isso. O que eu vejo muitos amigos da minha turma, ou outros militares, né? Tem temporadas que deram baixo e acaba não se prepararam, Aham, não fizeram network, e o tempo acabou, e aí, e agora? E acaba, aí entra na depressão, não faz nem ah, atividade física mais, não faz mais nada. E aí é muito triste isso, entendeu? Então, eu vejo assim, um conselho, né, falando isso aí. Você não pode. Eu vivi muito tempo em bolha, assim, e uhum, de repente, é difícil para o militar viver como você está falando, né? ah, Como militar ainda tentar esse network, é difícil, é principalmente porque difícil. eu, como coronel, nosso serviço é exclusivo, né? Então você sabe muito bem Aham, que eu não posso trabalhar com outra atividade. Poderia dar aula só, mas uhum, fora isso eu não poderia trabalhar em outro emprego. Então, já na reserva, então de repente acabou teu tempo. Agora e agora? O que você vai fazer? Está pronto? 99%, 90% das pessoas que vão para a reserva não estão prontas. ah, Primeiro, não tem a cabeça do pensamento civil. Outra coisa que você falou, muito importante, não tem humildade. Ah, sim. eu sou coronel, eu quero arrumar um emprego de R$ 5.000. O cara pensa em dinheiro. Dinheiro é consequência. Aham, Você que tem que trabalhar. Dependendo do seu trabalho, se for muito bom, parabéns, que você tenha mérito, né? Meritocracia. Mas uhum, muita gente não tem humildade, como você falou. Acha que tem ali, é general, é coronel. Não. ah, Você é um ser humano que está procurando emprego, como todo mundo está procurando aqui. O mundo civil é um mundo ah, cruel. Você precisa ter humildade, pé no chão, e você vai se mostrar lá fora, como estou me mostrando aqui, conversando com você, o seu conhecimento, suas habilidades. E sim, saber que sim. você é um ser humano como qualquer outro. Você não é melhor que ninguém. Você tem que Claro. ter humildade e saber que, dependendo da situação, alguém que reconheça as suas habilidades, né, as suas características ali, né, para você te dar uma oportunidade. Então, Ah, os militares precisam disso, pé no chão, sair daquela bolha que é difícil sair e precisa ter sempre um objetivo ali e se preparar para a vida no mundo civil, né? É isso que eu ah. penso. Não, até porque aqui fora não tem patente, né, coronel? Então, Não, não tem, não tem. não tem É isso que o patente. pessoal esquece muito, É, não entendeu? tem Não patente. existe isso, E, né? Não e o existe salário isso. nosso na vida militar, ele é um salário bem atrativo, né, para o meio civil aqui, Sim, né? sim, com certeza. Eu recomendo quem está vendo esse vídeo, quer entrar na carreira militar, poxa, eu adoro, entendeu? Não me arrependo de nada. Tudo que eu Uhum, passei, o meu salário, eu agradeço a Deus. Tudo que eu tenho hoje em dia, eu agradeço por tudo pelo Exército, né? aham. É lógico, minha família, tudo, minha estrutura, né? Eu só tenho a agradecer ao Exército. Sim, E sim. recomendo que estudem. É um concurso muito difícil de entrar, né? A Escola de Ah, Sargento das Armas, a SpaceX, tem o IME, tem vários cursos, né? sim, Mas eu tô voltando, a gente está voltando ao nosso bate-papo mais para quem já está saindo, né? sim, Mas sim. eu falo de coração que o Exército, né, um lugar muito bom, e tanto financeiramente quanto a parte estrutural, né? Quer dizer, ajuda a família e também te dá várias opções assim para você crescer, né, na sua vida. Sim, sim, não, eu falei do salário principalmente pelo patamar que a pessoa está acostumada, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu saí para ganhar metade do que eu ganhava, né? Então, se a pessoa sair com essa concepção, né? Não, eu tenho que ganhar exatamente o que eu ganhava lá dentro, é muito difícil, porque os salários aqui fora, né, não acompanham, né, a mesma É sistemática. Então, a verdade. pessoa tem que, às vezes, aceitar até um pouco menor, né, um salário para se provar, né, ter a meritocracia que o senhor falou, né, mostrar serviço, mostrar resultado, né? E acho que é um caminho interessante aí, porque o nosso salário lá dentro, ele às vezes é irreal, né, dentro aqui do mundo civil. Então, é um dos É pontos verdade. que eu vejo bastante. E outro ponto que eu queria tocar, o senhor falou até de preparação, né, que o pessoal nunca está preparado, né, a maioria não está, né, e eu A acho até maioria não curioso, está. não está, acha que está, mas não está. Eu acho muito curioso que às vezes eu coloco algumas vagas, né, de concurso militar, né,
e essas vagas chovem, gente. Então, o emprego que o militar, principalmente o temporário, mais quer é voltar para a vida militar, não é ficar na vida civil, né? Ele quer se tornar de carreira, né? Eu acho até interessante, porque muitas vezes é o camarada que não entendeu ainda que ele saiu, ele quer voltar de qualquer jeito para lá, às vezes não consegue, né, passar no concurso, né, para ser de carreira e se frustra, né? Acha que não tem mais vida e etc, fica até deprimido, né? E acho muito ruim isso aqui para ele. E outro ponto, coronel, que o senhor falou também, né, a gente falando da idade, principalmente no nível de coronéis, né, é que a gente está tendo um aumento da longevidade, né? Antigamente, uma pessoa de 49, 50 anos, 60, né, era um É velhinho, né? verdade. A gente vê para os nossos É, avós, né, nossos pais até, né, dependendo da pessoa, né? E hoje os coronéis estão saindo aí cheios de gás, super novos, né, joviais, com vida pela frente, etc. Então, eu lembrei disso porque uma vez eu fui na Polícia Militar aqui de São Paulo e eles têm um aham. estudo, até científico, né? Acho que foi de doutorado de algum policial lá dentro, né? E eles falavam que a partir do momento que a pessoa vai para a reserva, ele tem uma expectativa de vida de 10 anos só. Porque ele carregou tanta coisa ali durante a vida, tanto estresse, tanta tensão, armamento, bandido, aquela coisa, que a vida dele é curta, né? Então, eu lembrei disso porque hoje a longevidade é maior, né? E eu acho que cada vez mais, principalmente nesse nível de coronéis, generais, a tendência é que a pessoa procure empregos novos, isso faz até bem para a cabeça, para não ficar deprimida, não ficar em casa, e com certeza vai aparecer muita chance boa aí, né? Em breve os recrutadores vão começar a perceber aí o valor do Verdade. reservista, e principalmente nesse nível de gestão, nível mais diretoria, até o nível CEO aí de empresa, né? Porque as habilidades, elas estão precisando muito. O senhor concorda com isso também, nesse sentido? Ah, concordo, com certeza. É, as empresas, elas precisam. Uma coisa que a gente deixou de falar, que é importante, né? Estava conversando Uhum. até com uma recrutadora ontem naquela entrevista, né? Aham. Que você me indicou. É ao lado da confiança, né? Então tem isso aí também, né? Da responsabilidade da confiança. Então, por Sim. exemplo, eu sou uma pessoa que tem 49 anos, sou pai de família, tenho dois filhos já tem 23, a minha filha, meu filho 21. A gente amadurece, a gente cresce, então tem um Claro. lado ali da responsabilidade, né? Então, às vezes muita gente contrata pessoas visando só ali né, o diploma, o currículo, frio, e faz aquela entrevista básica que muita gente se prepara para essa entrevista e acaba Aham. sendo aprovado. Mas o lado intelectual não, psicológico, e também o lado ali da responsabilidade, né? Aham. Da verdade, né? Que é mais um atributo que a gente não, que eu acabei esquecendo. Que nós valorizamos muito a verdade, a Sim, sim. confiança. Claro. Então, essa é uma característica fundamental também, né? Aham. Um militar, ele passou por várias, né, situações que ele foi testado. Então, primeira coisa que a gente aprende no exército, né, é a hierarquia e a disciplina, né, que são os pilares do Aham. exército, mas no RDE lá, você sabe muito bem direito, né, é o É. faltar a Faltar a verdade. verdade, é transgressão, né? A coisa mais grave que tem para o exército, nas Faltar Forças a verdade. Armadas, é faltar a verdade. Então, É isso verdade. aí, a gente é incutido desde o primeiro dia na caserna, né? E isso aí é uma coisa que você está falando, é um atributo, uma situação que você precisa usar. E os recrutadores acabam que não veem esse lado também, só veem o lado frio ali do currículo, da entrevista, mas não Aham. sabe ali, não é que não sabe, não estão olhando para, percebendo o lado do militar, né, da confiança, né, É. o lado ali é diferente, né? Que o militar Diferente. também tem a verdade, né? A responsabilidade com a verdade, entendeu? Eu acho que esse é um aspecto interessante, porque o militar ele entra numa empresa, né, e às vezes não é valorizado por esse aspecto, né. E nesse sentido, eu até fui numa empresa recentemente que o dono me falou que o funcionário de 12 anos estava furtando uma televisão, a outra senhora também que trabalhava ali há muitos anos também furtou um fone de ouvido. Então, assim, isso É assim para a triste, gente é uma coisa triste, né, impensável, né, não, para a gente. é É uma empresa inconcebível, é inconcebível. concebível. A empresa te dá valor, né? Te dá oportunidade, te dá um emprego, né? Do dia a dia, né? O dinheiro que você está levando aí para casa, né? E você se sujar por isso, né? Assim, se você pedisse, talvez a empresa te desse, né? Mas o Então, funcionário às vezes não tem essa cabeça, né? Que às vezes o militar, né? Às vezes não, né? Sempre o militar vai ter, né? De ter a confiança e ser grato, eu acho, pela oportunidade, né, Coronel? Acho que gratidão é gratidão. fundamental. É, Gratidão.
Eu acho que nesse sentido, então, a gente tem que começar a habilitar esses recrutadores aí para entenderem, né, a nosso dia a dia, nossa rotina, né? Tem E muita é gente isso. boa aí, tem que, como você falou, né? O pessoal vai baixando a cabeça, não tenho, eu acho que não sou bom, não tenho aptidão, ninguém vai me dar oportunidade. Eu, a gente tem que, primeiro, duas coisas, né? Que a gente aprende também, né? Na vida militar, é querer e poder, que isso aí usa muito na vida civil. Não adianta Aham. você, eu quero, tá, mas você pode. Então você tem que ter essas duas coisas juntas, essas duas vontades, né? Querer, Uhum. vontade, iniciativa ali, eu estou pronto aqui, ó, estou preparado para o mercado, mas tem que Sim. poder. Para você poder, você tem que ter ali, né? Se especializar, se profissionalizar. É o que está É. faltando muito no mercado. Pessoas não estão estudando, não estão se preparando para ter as características necessárias para aquele emprego, né? Não, legal. Acho que o testemunho do senhor aí foi essencial, né? Muito valioso, né? Para Poxa, muita obrigado. gente, para encorajar também, né? Tem muita gente às vezes que tá sem confiança, né? Até para sair da reserva, né? Está na reserva, quer trabalhar, quer produzir mais, às vezes está insatisfeito, né? E acho que o senhor falou tudo. Às vezes é a oportunidade que falta, né? Às vezes alguém estendendo a mão aí, né? Esse militar vai, né? Chegar no mercado, vai mostrar o seu valor, vai produzir, né? Principalmente se ele já tiver aí a sua reserva remunerada, né? A sua aposentadoria, né? Que ele vai poder mostrar serviço, né? Digamos assim, né? Vai poder mostrar o seu valor aí, né, independente de qualquer coisa. Então, acho que é fundamental o senhor falar tudo isso, né, com essa transparência. Eu acho que vai inspirar muita gente, Obrigado. até a não se acomodar, né? Eu acho que isso é importante, estudar, ir atrás, né, se aprimorar, ter outras habilidades. Hoje, como a gente falou, o mercado está mudando, né? Então, a gente nunca pode achar que sabe de tudo, que já estudou, que já tem o diploma tal, porque o mundo está mudando. Tem uma expressão que é lifelong learning, algo do tipo, né? E a gente tem que sempre que se manter estudando, aquela história, já tenho diploma, não preciso fazer mais nada, não existe mais, né? Não E quem não existe. se adaptar vai ser eliminado, né? O mercado, ele É. é cruel, né? Essa parte de tecnologia principalmente, né? É Então, verdade. eu acho que isso aí não tem como fugir mais, né? Tem que sempre estar estudando, sempre lendo, vendo o contexto, o mercado, né? A parte política também, e se pautando É. pelas melhores atitudes aí para se manter vivo no mercado. Mas acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo. Você tem mais algum recado aí para a galera? Algum Dentro do que toque? você falou aí, é importante, né, você se sentir útil, né? Uhum. Você acordar de manhã, levantar da sua cama e falar assim, poxa, e agora? O que que eu vou fazer? É. Eu acho que é muito importante você se sentir útil, você se Uhum. valorizar, né? Até antes da gente Sim, começar o vídeo aqui, a gente estava falando sobre isso. Você precisa se valorizar. Você sim, não é sim, qualquer um. Você tem que olhar no espelho e falar: eu sou uma pessoa boa, eu sou importante. sim. Eu me valorizo. Então, e não pensar só em dinheiro. Muita gente pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro É, é consequência. Você é. precisa trabalhar, você precisa se sentir útil, entendeu? Então, é um conselho que eu dou para todo mundo que está vendo esse vídeo. Assim, por que, que eu estou aqui? Porque eu quero trabalhar. Mas eu não Uhum. estou pensando no dinheiro. O dinheiro é consequência. Eu estou pensando em me sentir útil, em ajudar as pessoas, né? Sim, Falta muito altruísmo, né? Então, até mesmo parabenizo você, Galdino, por essa obrigado. missão que você está fazendo, né? De altruísmo, de ajudar os reservistas, os veteranos, né? Isso Uhum. aí não existe, não tem preço, né? A gente É, fala aquela propaganda da Mastercard, né? Isso não tem é, preço. Então, esse é o agradeço. conselho que eu tenho que dar. Se valorize, né? Corra atrás, mantenha a sua saúde em dia, né? Atividade física, estudando sempre, se atualizando, se inteirando da vida política. Se a gente achar que a política não é importante, você vai sofrer, porque você precisa estar sabendo o que está acontecendo, você precisa É, estar atuante, você não pode deixar as coisas acontecer, você precisa estar especializando, estudando para ter sua palavra, né? O seu conhecimento, a sua informação. Não deixar sim. ser enganado pelos outros, né? Então É, você precisa ter sua autoestima e o seu conhecimento e a sua verdade e seus valores, né? Ser é, humano, isso é muito importante, é fundamental. acho que o que o senhor falou é bem importante, só para finalizar aqui. E às vezes o caminho da pessoa, achar um propósito, né, na atividade dela, não está em voltar para o mercado, Propósito. né?
Essa propósito. palavrinha aí que eu tava. Fala, propósito. Propósito, E às vezes é um trabalho social, um trabalho voluntário, levar uma marmita à noite em algum lugar, ajudar alguém, ajudar um militar a fazer um currículo, né? No caso do coronel, pegar alguém pela mão, aí ajudar, dar uma dica, né? Ligar a câmera à noite e dar alguns toques para a pessoa. Ó, Então, às vezes, o vou abrir propósito está nisso. um parênteses aqui, ó. Vou abrir um parênteses. O Galdino falou para mim, pô, Coronel, faz um currículo falado. Isso, Então, aqui, vou abrir um parênteses aqui. Ele falou, pô, Coronel, faz um currículo falado, um vídeo ali de 2 minutos, 3 minutos no máximo, e fala um pouquinho do que o senhor fez, que turma que o senhor é da MAN, né? E que o senhor está, as suas, né? O que você aprendeu, né? O teu trabalho, o que você quer. Eu fiz um vídeo, já tive 3 indicações, graças ao Galdino. Então, que legal. é isso aí. E ele não, simplesmente ele falou, faz lá, Coronel. Mas é o que eu falo, é o caminho das pedras, né? Que a gente aprende também, né? Precisa ali, às vezes a gente tá cego ali, não consegue olhar para frente. Então tem que tirar aquela venda ali de cavalo, né? E, poxa, ver as pessoas que querem te ajudar e segue em frente, entendeu? Siga em frente. Eu acho que mostrar as caras, né, Coronel? Ser a sua própria marca, né? Porque o Coronel Paulo Davi tem esse rosto, né? Tem essa pessoa. As pessoas precisam ver, né? E até é louvável a atitude do senhor, né? Se mostrar, se apresentar, falar sobre a vida, sobre a carreira. A gente não pode ficar escondido, né? Na moita, camuflado, né? Porque senão ninguém vai encontrar a gente, vai saber o que a gente fez, quais são as nossas ações. Então, todos os profissionais hoje têm que se vender, né? No bom sentido, né? Mas de uma forma ou outra, as pessoas têm que saber quem a gente é. E acho que a atitude do senhor é louvável. Inclusive, aquele vídeo, um videozinho de 2 minutos, já foi visto mais de 350 vezes. Então, olha só o poder que a rede social tem hoje, né? Então, eu incentivo também quem quiser, como coronel. Isso aí também é muito, muito importante. Eu fiz um curso de teatro de pequeno, rápido, mas é que eu falo. Você, como você falou, não é se vender por dinheiro, se mostrar. Mas qual é o teu intuito? Qual é o seu objetivo? Não é, é lógico, além do lado profissional, do lado financeiro, tem aí o networking. Então, você acaba conhecendo pessoas, vai trocando ideias, você cresce culturalmente, cresce, né, espiritualmente falando, independente de religião, você cresce muito. Então, mas para isso, as pessoas também precisam procurar as redes sociais. Tem muita gente ainda que se fecha. O militar tem esse defeito. Por quê? Porque a gente não pode dar nossas opiniões enquanto estamos ativos. Então, agora a gente já está na reserva. Eu não vou denigrir nunca a minha profissão, ainda mais eu sou advogado. Claro. A gente tem que falar o nosso conhecimento, passar dicas boas e passar o melhor para as pessoas. Né? Porque quando a gente faz uma boa atitude, nós temos a lei da atração, né? Nós queremos pensar coisas boas, e tem a lei do retorno. Então, toda boa atitude que você fizer vai voltar para você. Pode demorar 10, 15, 20 anos, mas com certeza vai voltar. Como já voltou para a minha vida várias vezes já, e eu só tenho a agradecer. Legal, Coronel. Acho que falou tudo, principalmente nessa questão da rede social, né, das pessoas se mostrarem, fazerem o LinkedIn, fazerem o Instagram. Você tem que estar atualizado, né? Tem que estar atualizado. As pessoas querem se conectar, né? E hoje em dia não tem jeito. Se você não tiver uma rede social, ninguém consegue te conhecer, te conectar, né? Então não tem para onde fugir, digamos assim, né? Não legal, Coronel. Disso. Legal. Não vou me estender mais aqui. Acho que foi ótimo. A galera vai adorar esse vídeo aqui, né? Poxa, obrigado mesmo. A gente vai ter vários novos aí corajosos, né, vindo aqui para o mercado civil também, principalmente coronéis, de preferência, uma galera muito valiosa, né, com currículo extenso, assim como o senhor, que tem muito a contribuir com a sociedade, com as empresas, né, a gente não pode deixar essa mão de obra aí se perder, né, então acho que o exemplo do senhor aí é único, é ímpar, né, para motivar esse pessoal mesmo, e a gente vai atrás dos recrutadores aí, pegar eles pelo braço e botar eles para contratar puxa a orelha, puxa a orelha. Olha aí, pô. Tá na frente deles e não estão vendo, pô. Então a gente está fazendo esse serviço aí, né? Parabéns, Galdino. Ajuda Parabéns social. E só tenho a agradecer mais uma vez essa oportunidade e parabenizar pelo excelente trabalho que você está fazendo por nós veteranos e reservistas. Eu quero só terminar, incentivando todos, né, a se ajudarem também, que é isso importante, né? Quem está aqui fora não tem patente, corrente do bem. Corrente do bem, a gente se ajudar. Outro dia falei com um tenente amigo meu, Tenente Lopes, lá do Rio, inclusive, né, me contando que, se não me engano, o chefe de segurança da Amazon é um sargento, né, e chamou os tenentes para trabalhar, e tem coronel em alguma empresa, e tem soldado em outra,
né, um soldado, um cabo serviu comigo outro dia, está prestando serviço para uma empresa do Elon Musk, a SpaceX. Então, né, a ideia é a gente criar uma corrente do bem, todo mundo se ajudando, né? E acho que com isso todo mundo só tem a ganhar, né? Aproveitar esse vínculo que a gente criou nas forças, né? Essa confiança e ajudar quem está precisando aí, porque eu sei que tem muita gente, né, infelizmente, desempregada e subempregada também, e inclusive alguns indo até para o caminho do crime, né? Que é inaceitável, né? É Então, inaceitável. inaceitável. Então, às vezes é uma oportunidade, resolveria o caminho desse guerreiro aí. Mas legal, Coronel, obrigado. Até o próximo Legal. bate-papo aí. A gente vai se falando. Obrigado mesmo. Conte sempre comigo por aqui, tá bom? Até mais. Tchau, Claudinho, tchau. obrigado, parabéns e tudo de bom. Um abraço para todos Tudo de e bom. obrigado pela atenção e compreensão. Um abraço a todos. Obrigado, Legal. Tchau, Galdino. tchau. Valeu, um Até abraço. mais. Tchau, Tchau. tchau.